Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Que essa doce paz de Cristo esteja nas nossas vidas, nos nossos corações nesta manhã, no coração e na vida de todos os nossos amigos internautas, às quais nós damos as boas-vindas de salvação nesta manhã. Milênio, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu quero convidar você a participar da bem-aventurança da trilogia do Apocalipse, a primeira bem-aventurança da trilogia do Apocalipse. Vamos fazer essa leitura em conjunto. Bem-aventurado aquele que... Ninguém sabe. Primeira trilogia, bem-aventurado aquele que lê, não é isso? Não começa assim? Aquele que... E aquele que... Três coisas marcantes e interessantes desse livro. Por gentileza, projete para a gente o texto. Nós vamos ler em conjunto esse texto, irmãos. Vamos participar dessa primeira bem-aventurança. Você já ganhou um pontinho aqui, né? Essa semana teve o Saresp e as professoras falaram para os alunos: se você vier aqui, não precisa nem você fazer a prova, você já tem um pontinho. Vamos começar, então, com esse primeiro pontinho na nossa bem-aventurança, dessa primeira trilogia. Vamos lá, irmãos? Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Glória a Deus. Por gentileza, estenda suas mãos para o altar. Ore em meu favor, para que o Senhor nos dê palavras de sabedoria
que o Santo Espírito venha manifestar graça nos nossos corações. Santíssimo, soberano e eterno Deus, aqui está a igreja que tu resgataste com teu próprio sangue. Aqui estão, Senhor, os participantes do milênio, Senhor. Todos esses estarão participando do milênio segundo o teu querer, segundo o teu efetuar, conforme a sua soberana vontade. Deus, assim como tu tem nos trazido até o dia de hoje, assim como tu tem nos falado através do Apocalipse, com mensagens assustadoras às vezes, mensagens edificantes também, quando nós sentimos a tua presença, Senhor, é necessário para as nossas vidas a tua palavra. Isso é alimento para nós, Senhor. Sem a tua palavra a gente não consegue caminhar, nós não conseguimos vencer as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Precisamos ser sustentados, Jesus. Precisamos nos alimentar dessa palavra e nos colocamos na total dependência do Teu Espírito Santo, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas faltas, pedindo o Teu Santo Espírito que venha nos fortalecer, para que o nosso coração anseie, para que um fogo no nosso coração possa ser colocado pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos nos ver já, Senhor, neste momento glorioso, quando estaremos adorando para todos sempre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Assentai-vos, irmãos, que o Santo Espírito nos ajude a sermos bem-aventurados, felizes hoje, que é entender, praticar e anunciar essa principal trilogia, ler, ouvir e praticar, que é nos pedida pela palavra de Deus. Ele saiu vencendo e para vencer. É mais ou menos uma sequência da mensagem do sábado anterior, cujo tema era triunfo. Nós vamos falar desse triunfo maravilhoso, extraordinário, através do Espírito Santo. Vamos entender, então, essa derrota de Satanás. Nós temos essa trilogia vanguardista, ela é contemporânea, ela se faz necessária para todos nós, os cristãos, que queremos viver o aqui e agora, e também um futuro promissor, uma vida sadia, uma vida santa, uma vida cristocêntrica. Nós queremos viver isso. E isso é nos proporcionado pelo Evangelho, poder de Deus para a salvação de todos os que creem. E para vocês a palavra diz assim: Cristo em vós, esperança de glória. Então, Cristo em você, Cristo em mim, nos traz essa esperança de glória. Esses 3 últimos capítulos do Apocalipse, eles são uma demonstração de uma prova cabal da derrota de Satanás e as suas hostes. Então, sem poder fazer nada, a antiga serpente, o diabo, Satanás, ele está inerte. E ele vai assistir, então, aqui a sua derrota. Ele vai assistir, neste momento, esse seu final. Ao mesmo tempo, esses capítulos finais aqui do Apocalipse nos mostra também a igreja, a vitória da igreja. Ela é explicitada, ela desfrutará da felicidade eterna. Então vamos conversar um pouquinho com vocês aqui sobre o milênio. Muito bem. Até aqui nós ouvimos, irmãos, mensagens apocalípticas que nos faz pensar, né, sobre o malefício que o homem trouxe para si ao duvidar da graça, da misericórdia de Deus, a ir contra o caráter de Deus, desse Deus amoroso, desse Deus compassivo, desse Deus longânimo que é o nosso Deus. Então nós estamos vendo aí esse desenrolar da história. Nós vimos alguma dessas mensagens anteriores.
Uma dessas mensagens falou sobre as taças. Confesso que fiquei muito reflexivo ao ouvir essa mensagem falando sobre as taças. Me parece que foi o pastor Renan que pregou essa mensagem, né, sobre as taças. Uma outra mensagem, parece que foi o pastor Mateus, ele fala sobre o toque das trombetas. E isso me trouxe uma sensação de uma abertura da caixa de Pandora, que é uma metáfora usada, né, para caracterizar algumas ações que menosprezam o princípio da precaução. E isso vai desencadear consequências maléficas, terríveis e irreversíveis. Então, nós vimos no sábado anterior o capítulo 19 do Apocalipse, e ali nós encontramos, irmãos, 5 vezes a palavra aleluia. 5 vezes a gente encontra a palavra aleluia, que vai falar, então, da vitória do Cristo vencedor. Isso, então, vai retornar para nós, e aqui, então, no capítulo 20, nós vamos estar vendo com os nossos olhos que isso é definitivo, né? Isso já não vai voltar atrás, está determinado, será isso que estará acontecendo. Com isso, nós vamos reafirmar que Deus tem um plano para toda criatura. Não é um clichê, é uma verdade explícita nas Escrituras Sagradas. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano, e esse plano foi revelado a toda a humanidade, e esse plano é perfeito. Deus não foi pego de surpresa, né? Deus não foi pego de calças curtas em nenhuma circunstância do passado, do presente e do futuro. Se Ele falou, vai acontecer. Jó diz assim, antes Deus fala 1, 2 vezes com o homem, ninguém atenta para isso, lá no capítulo 33, 14 de Jó. Então, o Apocalipse é o momento, é o ápice da revelação do plano de Deus. No Apocalipse, nós vemos, então, o Jesus vencedor que saiu para vencer. Jesus vencedor, e ele sai para vencer. Jesus não foi derrotado na cruz, como a gente está ouvindo isso ser martelado aqui. Isso está sendo martelado nas mensagens, está sendo martelado no momento do ensino da palavra de Deus. Parece-nos que Deus quer que isso fique inculcado mesmo nas nossas mentes, se tiver alguém ainda duvidando disso. Então, ele cumpre cabalmente o plano perfeito de Deus, né? Até dizer o tetelestai, né? Que significa está consumado. A dívida está paga, a dívida está liquidada. Nós não devemos mais nada porque nós tivemos os nossos pecados perdoados pelo Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Paulo diz assim, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse momento do milênio é um momento singular. Nós vamos encontrar, no capítulo 20 aqui do Apocalipse, a palavra 1000 anos 6 vezes, versículo 2 ao 7, logo é no período do milênio que Satanás ficará preso, versículo 2 a 3. Durante esses 1000 anos que os salvos reinarão com Cristo, versículo 4 ao 6, até se completarem os 1000 anos, os ímpios mortos não reviverão. O que eu acho incrível, que Deus dá para você tudo que vai acontecer, Deus fornece todas essas informações para nós, e acerca deste momento, isso foi profetizado, não consta apenas no Apocalipse o milênio. Se a gente for dar uma caminhada, uma pesquisada nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Isaías fala do milênio. Isaías 24, versículo 22, e serão ajuntados
como preso numa masmorra, e serão encerrados num cárcere. Outra vez, presta atenção nesse detalhinho do texto aqui no final. Diz assim: serão castigados depois de muitos dias. Isaías 24, 22. Pelas lentes também do profeta Jeremias, nós enxergamos também esse período. Jeremias capítulo 4, 23 ao 27. Presta atenção que ele fala aqui, 4 vezes ele usa praticamente a mesma palavra. Isso é para dar ênfase no texto do que viria. Ele diz assim: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus não tinham a sua luz. Observei os montes, eis que estavam tremendo. Todos os outeiros se estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum. Todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda essa terra será assolada. Presta atenção no detalhe. Assim como você prestou atenção no detalhe final do Isaías, presta atenção no final aqui do Jeremias. Ele fala assim: de todo, porém, não consumirei a terra. Não sei se vocês já viram ou vocês têm informação sobre como se faz uma telha, né? Coloca a telha no forno, tudo que há na telha é consumido. Tudo que existe ali naquela telha cai por terra. A telha fica o barro puro, né? Para que seja uma boa telha. Isso vai acontecer, segundo as lentes aqui do profeta Jeremias, com a terra. A terra será totalmente destruída. Pedro vai nos reafirmar isso mais tarde, mas é como se fosse uma telha. Então veja a movimentação do Espírito Santo através das lentes desses profetas, né, que já vem falando, para que isso fique claro. E agora está explícito aqui no capítulo 20. Após 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O versículo 7. Com isso, a gente conclui aqui que os fatos relativos ao milênio têm início, meio e fim. Isso mostra uma importância, uma relevância doutrinária para a igreja de Deus. Então, a gente precisa saber sobre isso aqui, a gente precisa saber interpretar da maneira que Deus quer, que é o que está escrito aqui. Muito bem, nós temos algumas correntes teológicas do milênio, né? Nós temos aí os pré-milenaristas. Eles entendem que a volta de Cristo, que Cristo vai voltar antes do milênio, e ele iniciará o seu reino de 1000 anos sobre a terra. Nós temos, por exemplo, aí, com muito respeito, a gente faz isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Movimento de Reforma, que é dessa linha pré-milenarista. Nós temos também os pós-mileranistas. Eles acreditam que Cristo retornará depois que o milênio tenha ocorrido na igreja. A exemplo, nós temos aí as várias igrejas metodistas, mas tem um último aí, amilenarista. Eles rejeitam, então, essa ideia do reino literal de Cristo na terra por 1000 anos. A exemplo aí, nós temos as igrejas presbiterianas e outras igrejas que vamos nos limitar nesta. O que a Igreja Adventista da Promessa pensa, irmãos? A Igreja Adventista da Promessa de Edu Chaves pensa que todos vamos naquele avião ali, ó. O avião está saindo dentro dessa igreja aqui, né? Vai levar a gente, todo mundo para o céu, né? Não é isso, não. Né? Não é isso. Embora a foto seja daqui mesmo e tenha um avião ali. Mas não, você não vai ser transportado de avião, porque você não vai precisar. O milênio é um evento literal que ocorrerá após a volta de Jesus. Nós cremos que estaremos no céu com Cristo durante esses 1000 anos literais
depois a gente vai viver a eternidade com Jesus Cristo, né? Nós viveremos nessa terra restaurada, nessa nova Jerusalém. O João nos fala sobre isso. Apocalipse 21, 2, ele diz assim: eu vi descer do céu, de junto de Deus, a Jerusalém, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o seu esposo. A gente canta aqui, né, com a equipe de louvor, e a igreja gosta daquele louvor que fala da Jerusalém. E a gente se sente mesmo, né, já participando dessa nova Jerusalém, e os nossos corações se alegram com isso, porque essa é o nosso desejo, essa é a expressão da nossa fé quando a gente adora a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Mas, para que chegue esse momento, o apóstolo Paulo fala também, referendo a isso, ele diz assim: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, falando da igreja, a um marido, a saber, Cristo. Jesus vai voltar, a igreja é a sua esposa, e nesse momento do milênio acontece o casamento. O casamento para sempre, a igreja com Jesus Cristo, a noiva e o noivo, finalmente juntos. E esse início do milênio dá-se-á mediante a ocorrência de alguns eventos importantes que a gente vai tecer comentários sobre eles aqui. O primeiro deles é a volta de Jesus, né? Ele diz assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel, verdadeiro, julga e peleja com justiça. Então, essa segunda vinda de Jesus será literal e visível. Essa imagem que eu coloquei aqui tem uma história. Quando eu ainda não conhecia Jesus Cristo, essa imagem é antiga, né? É muito divulgada por uma determinada igreja, e eu me pegava pensando neste momento. Nem sabia o que era evangelho, nem sabia nada. Mas eu achava legal essa imagem, me fazia eu pensar, né? Depois que a gente vai compreender. Então, é pessoal. Parousia no grego é uma visita real do rei. O rei vai vir, o rei está vindo, ele vai fazer uma visita, e ele vai não só fazer a visita. Nós não podemos dizer: entra um pouco aqui, Jesus, vem tomar um cafezinho com a gente. Não, ele vem nos buscar, ele vai nos levar, nós estaremos com ele já preparou o lugar para que nós possamos participar com ele também desse momento glorioso, né? Ele vai vir com as nuvens dos céus, todo o olho verá, até quantos os traspassaram. Não vai haver um arrebatamento invisível. Não existirá um arrebatamento invisível, por gentileza. Deixa eu tomar uma água aqui, senão a gente não sobrevive. Obrigado, missionária. Uma vez diaconisa, sempre diaconisa. Então, veja, tanto os justos como os ímpios que estiverem vivos por essa ocasião, eles vão testemunhar esse evento. Todos se depararão com aquele que morreu de forma humilhante, né? Mas que ressuscitou de forma gloriosa. Ele virá e não vai tardar. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, 37, ele diz assim: porque resta um poucochinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. E nós não somos os que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da fé. Essa crença nossa vai nos levar a este momento, irmãos. Então, o diabo sabe que resta pouco tempo para ele. Apocalipse 12, versículo 12, nos fala isso. Vai acontecer o arrebatamento. Esse arrebatamento será de dia e de noite. Como que é isso? Ao mesmo tempo,
dentro desse movimento da Terra que a gente conhece como rotação e translação. Nós estamos dia aqui, do outro lado do mundo está noite. E se Jesus voltar aqui? Não tem problema, ele vai voltar tanto de noite como de dia. E a Bíblia nos dá algumas pistas a respeito deste arrebatamento. Diz lá em Mateus 24:40, então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Campo tem um significado aqui de labor, de trabalho. Lucas 17:34 ao 36, é mais assim, dá mais ênfase a isso. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Cama, noite. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Moinho, dia, trabalho, labor. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. Várias pistas a respeito do arrebatamento, né? Não só aquele texto de Atos que fala de Filipe, né? Filipe se achou, ele pregou e tal, depois ele se achou em Azoto. Quantos quilômetros do lugar que Filipe estava até Azoto? Né? Ele se achou, ele foi levado pelo Espírito do Senhor. Vou deixar você na curiosidade, pesquise quantos quilômetros que tinha do local que Filipe pregou até Azoto. Nós vamos ver a maneira maravilhosa de Deus se manifestar com pista nas Escrituras Sagradas. O corpo incorruptível, os discípulos estavam fechados com medo, né? Jesus ultrapassou as paredes, quebrando as leis da física. Então, a ressalva que eu abro também aqui é de 2 Pedro 3, 8 e 9, que diz assim: não se esqueça disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa. Então, queridos e amados salvos em Jesus Cristo, eu falo com vocês neste momento, esse tempo no céu, ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo, ao lado do Espírito Santo. O que será para nós vermos pessoalmente o Espírito Santo? O que será para nós vermos pessoalmente Deus e Jesus Cristo? Será um momento maravilhoso, irmãos. Nós vamos estar ao lado de Isaac, de Abraão, de Jacó e de todos os demais salvos de todas as épocas. Nós estaremos ali na mesa da comunhão. Digo-vos, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Você vai estar no estado Macários, a palavra grega que é feliz mais do que feliz. Nós temos aqui alguma alegria aqui na terra, nós temos alguns momentos de espasmos, de felicidade, de êxtase, mas são só momentos. A esfera do céu é um outro nível. A mente e o corpo são cristocêntricos. As relações são superiores. Como um bom mineiro, eu digo, pensa num trem bom. Você pensou? É mais do que isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não chegou ao coração dos filhos dos homens aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Você está se empenhando cada dia por Jesus? Para os salvos, esse tempo passará depressa. 1000 anos diante da eternidade é apenas um mero fragmento. É um conto ligeiro, é uma flor do campo. Um outro detalhe aqui interessante. Geralmente, quando você está feliz, o tempo passa mais depressa. Não é assim? Quando está cheio de problemas, cheio de dificuldade, demora a passar o tempo. Então, nós estamos vendo aqui que isso é só o início da eternidade dos salvos. Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Acabou qualquer tipo de infelicidade. Isso não vai acontecer nunca mais. Após esse evento da volta de Jesus, né, a ressurreição dos salvos precederá o milênio.
O versículo 4 é revelador. Nesse sentido, João afirma que viu as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. O texto está dizendo que elas clamavam precisamente debaixo do altar sobre a qual foram mortos. O altar, no caso, é a terra e não o céu. O altar de Abel foi o campo. O de Cristo foi na cruz. O de Estevão foi em praça pública. E dos reformadores e mártires foram fogueiras, arenas e guilhotinas. Gênesis 4:10. Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, está pedindo vingança. Com isso a gente entende, então, essas almas clamando debaixo do altar. Não que elas estejam clamando desde o céu, elas estão clamando da terra. Não é porque o altar dos mártires foram na terra. O que a Bíblia deixa claro aqui? Que os cristãos que foram ressuscitados corporalmente, eles vão reinar com Cristo. Então isso vai ficar muito claro aqui na última parte. Diz o texto: eles ressuscitaram e reinaram. Então essa ressurreição, ela é corporal. Ela é um princípio que nós mencionamos aqui, então trata da primeira ressurreição. Ela foi falada por Jesus, né? Capítulo 5, 28 e 29 lá de João. Jesus fala dessa ressurreição. Também em Lucas 14, 14, recompensado te será na ressurreição dos justos. Então nós descobrimos aqui quem são e de onde vem esse clamor. Essas pessoas que estão sendo mencionadas aqui, elas abdicaram literalmente de suas vidas em prol de algo maior, irmãos. Elas viveram o cristianismo de fato sob forte ameaça, elas não recuaram da fé. Então, esse versículo aqui, vai aparecer o termo almas, psuche, se não me falha a memória aqui, é psuche. Não se refere à entidade fora de seus corpos, mas pessoas em sua integralidade. Em outras palavras, João está se referindo aos cristãos que foram mortos. Não está sugerindo aqui espíritos de cristão que já estão nos céus. Quando a pessoa morre, ela vai para o pó da terra. É a sentença de Deus, né? Então, o que vai fazer diferença é essas duas ressurreições. E a igreja de Deus, aqueles que servem ao Cordeiro, aqueles que amam, vão estar na primeira. Eles vão estar na primeira ressurreição, para encontrar com Jesus Cristo. Então, possivelmente, aqui João tinha em mente os mártires de sua época, as vítimas, aí, segundo a história de Nero, Domiciano, né? Mas aqui esse versículo se refere a todos os mártires de todas as épocas, por causa de Jesus. Então, o contexto parece aqui indicar a inclusão de todos os crentes, de todas as épocas, que foram obedientes ao Senhor no tempo e no espaço. Esses aqui são os mártires que clamavam debaixo do altar. Nós vemos através do tempo, aí, através da história da igreja, o cruel tratamento, né, do povo de Deus, né? E Deus clama por vingança. E esses clamores simbólicos dos mártires, eles são evocados dos céus, né? Quando um assassino ele é preso, abre-se imediatamente um processo. Por figuras, né? Por figuras, a vítima estará clamando até que a justiça seja feita. Então, é através desse processo, né, que vai acontecer no dia do juízo, né, que realmente vai acabar, então, esse clamor, né, porque Deus é justo, né, e Ele vai julgar a todos com a sua reta justiça. Pois bem, irmãos, os justos mortos serão ressuscitados nessa ocasião aqui do milênio. Vai acontecer a volta de Jesus. Mas enquanto aqueles que estiverem vivos, né, eles serão transformados, diz o texto, né?
Então, esse também é um outro importante evento que antecederá o milênio. Nesse mesmo contexto da ressurreição dos santos, Paulo vai mencionar, então, a transformação do justo. Eis que ele diga um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Né? Depois, então, de atentarmos para a mensagem do Apocalipse, né? Assim, essas mensagens que estão sendo dadas para nós aí, essa sequência, muitos dos cristãos dizem: eu gostaria de ficar vivo, eu gostaria de não morrer, eu gostaria de ser transformado e não provar a morte. Olha bem o que você está pensando, olha bem o que você está pedindo. Por quê, irmãos? Porque depois da abertura dessas taças que eu ouvi nas mensagens, depois dessa caixa de Pandora apocalíptica que nós ouvimos na mensagem, eu vou ficar com outro texto do Apocalipse 14, 13. Felizes dos mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras seguirão. Então, nós somos bem-aventurados se tivermos com Cristo. Você vai morrer, você vai viver, estamos com Jesus Cristo. Isso é o que importa. Vai acontecer, então, esse arrebatamento da igreja, né? Vai remover da sua condição para uma outra. Então, de um lugar para outro. Também nós vemos aí a prisão de Satanás. A prisão de Satanás, ela vai anteceder o milênio. Pois bem, irmãos, o versículo 1 do capítulo 20 de Apocalipse, ele vai afirmar que um anjo vai descer do céu. Esse anjo está trazendo consigo a chave do abismo, né? Uma grande cadeia na mão. Isso faz com que, com um propósito, ele vai prender, ele vai trancafiar o pior criminoso da história. E esse anjo tem autoridade para pôr em prisão esse criminoso, e ele não vai hesitar em relação a isso. O texto diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, a Bíblia apresenta aqui a sentença do Satanás. Qual é o tempo da sentença de Satanás? É perpétua? Quanto tempo vai demorar? 1000 anos, né? Esse é o tempo da prisão de Satanás. A Bíblia aqui apresenta essa sentença, diz que ele vai percorrer as nações, ninguém vai encontrar, a terra vai estar completamente vazia, como um deserto, um caos. Ela, nesse estado, conforme diz o texto, é o abismo, né? O que é a terra? Olhado do céu. Se olhar do céu para a terra é um abismo. Davi ratifica isso. Salmo 71, verso 20. Tu me tens feito ver os muitos males e angústia. Me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Apocalipse 9:1 também fala, né? Quando foi dada a chave do abismo para o Satanás lá, né? Que é um símbolo de autoridade, só que o poder de Satanás é limitado. E o próprio Apocalipse nos mostra isso. Tem algumas expressões lá, no capítulo 9, foi-lhe dado poder, 9:3, foram-lhe dado ordens, 9:4, foi permitido atormentar, Apocalipse 9:5. Então, o poder dele é limitado, né? O poder dele é limitado. E aqui no capítulo 20, versículo 1, o diabo é preso, mas ele é preso numa cadeia de circunstâncias. Por quê, irmãos? Lucas 24:39 diz que um espírito não tem carne nem ossos. Então, ele não pode ser preso dessa maneira tradicional que a gente conhece, que eles levam o criminoso, algemado e tudo mais, né? Satanás será de fato preso. Nós temos essa certeza real que esse texto nos oferece. Então, assim como a cadeia que estava em posse do anjo, ela vai indicar o poder de amarrar, de manter aprisionado Satanás, né? Esse poder foi dado por Deus. Não é assim um objeto literal. Satanás não terá mais a quem enganar. Vejamos aqui, irmãos, só para a gente considerar.
os salvos foram arrebatados, né? Os salvos vivos foram transformados, foram arrebatados. Mas primeiro, os mortos que morreram em Jesus Cristo, eles foram ressuscitados. Não precederemos, diz o texto, aos que dormem. Então, eles foram ressuscitados, né? Eles foram ressuscitados pelo poder de Deus, e os salvos cristocêntricos foram transformados, foram arrebatados para encontrar com Jesus Cristo nas nuvens dos céus, né? Então, todos esses salvos, desde Adão até o último cristão cristocêntrico morto, eles estarão nos céus, né? Foram transformados, quando saem da sepultura, foram ressuscitados, né? A besta com o falso profeta, o texto diz, Apocalipse 19, 20, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os ímpios foram mortos pelo resplendor da glória de Cristo. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Os seus cadáveres estão espalhados por toda a terra. Voltando ao profeta Jeremias, neste momento de milênio, 25, 33, então serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Presta atenção, não serão pranteados, ninguém vai chorar por eles, nem recolhidos, não haverá velório, nem sepultamento, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Jeremias 25, 33. Então, mesmo sendo um perito em enganar, Satanás estará totalmente neutralizado nesse período. As suas atividades todas foram cessadas por completo. A terra vai estar imergida num completo caos, sem luz, né? As cidades estão derrubadas, a natureza foi toda afetada, a terra está queimada, como telha que a gente falou. 2 de Pedro 3,10 nos fala isso. E conforme, então, a descrição do profeta Jeremias, ele estará com os cadáveres dos ímpios, com o tempo. Então, com o tempo, o diabo vai estar com os cadáveres dos ímpios. Mas o texto fala que depois vai estar com esterco, né? Lógico, né? Vai estar com o esterco, até completar os 1000 anos. E aí acontece, então, a batalha final. Essa batalha final desse confronto vai ser um momento também decisivo. Após o milênio, ocorrerá a segunda e última batalha contra Gog e Magog. Então, essa batalha vai ser diferente da primeira. Ela será liberada pelo próprio Satanás. Os ímpios mortos, por ocasião da volta de Cristo, vão ressuscitar, conforme diz o versículo 5. Eles vão enfrentar, neste momento, o grande trono branco. Satanás, por sua vez, ele será solto de sua prisão circunstancial. Então, a partir deste momento, ele vai encabeçar o seu exército de oposição. Vai estar lá o Nero, vai estar lá o Hitler, vai estar lá o Mussolini, vai estar lá o Osama Bin Laden, vai estar lá outros sanguinários, né, que pisaram e ainda estão pisando na terra. Ele vai reunir essa patota toda aí e diz: agora a gente ganha. Não, agora a gente vai arrebentar, vamos destruir tudo isso. Quando eu estava pensando sobre o assunto, pela história a gente vê que o Hitler, ele tinha assim um ódio tremendo dos judeus, né? Eu pensando, divagando, falei assim: Satanás vai convencer Hitler facilmente. Ele vai falar direto com o Hitler, fala: estou divagando, irmãos. Hitler, aquele povo lá que você não gosta, olha aí, todos os descendentes deles aí, os judaico-cristãos, estão ressuscitados, né? Vai vir aí, vamos arrebentar com eles? Seria fácil, né? O Hitler, vamos lá, ressuscitado, né? Então, assim, só divagando um pouquinho, irmãos, vai sair para enganar. E Gog e Magog aqui representa as nações que se rebelaram contra Deus, né?
E o desfecho dessa batalha é fácil. Ela é parecida com a batalha do Armagedon. Diz assim: pois, mais uma vez, antes da batalha ser travada, enfatiza o texto: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou, não tem graça, não tem graça. Assim como a besta e o falso profeta, eles foram presos, eles foram destruídos no final da primeira batalha. Satanás também, depois de ter sido preso por 1000 anos, né, será aniquilado após a batalha. Versículo 10. Satanás vai para o lago de fogo, aonde já estão a besta e o falso profeta, né? Mas falta gente ainda. Como a gente já disse, o lago de fogo é um símbolo da segunda morte. Vai ser uma aniquilação, né? Eles não vão ficar queimando para sempre, né? Eles vão ser atormentados noite e dia. Isso é apenas uma figura de linguagem. Nós já estamos partindo para o final, para descrever a destruição final e eterna das forças do mal. Diz o texto aqui, isso aqui eu quero que você preste bem atenção. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A inscrição está aberta. A inscrição para o livro da vida ainda está aberta. O que você quer? Quer juntar isso turma? Não, você não quer isso, né? Você não quer participar de todo este momento dessa maneira da besta, do falso profeta, de Satanás e daquele que não estiver escrito. Hoje é o momento da gente abrigar mais uma vez em Jesus. Hoje é o dia de ter o seu nome escrito no livro da vida. A pergunta que não quer calar: e você, aonde estará? A decisão é sua, agora. Jesus te oferece perdão e salvação junto com os salvos de todas as épocas. Olha a mesa é a mesma mesa do sábado passado, não sei se é a mesma imagem, mas a mesa está preparada. Olha aí a mesa preparada para você. Qual cadeira que a gente vai sentar aqui? Qualquer uma. Você vai importar a cadeira que você vai sentar, pastor? Você não vai importar. Dos nascidos de mulher, não tem um maior do que o João Batista, disse Jesus. Mas o menor no reino dos céus será maior do que o João Batista. Não importa onde você vai sentar nessa mesa. Hoje é o dia da confirmação que você vai estar sentado ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele só quer que você confirme isso. E essa confirmação pode ser agora. Diz o texto: havendo de perecer todas essas coisas. Qual é a pessoa que você convencer? Diz assim: em santo trato, piedade, aguardando, apressando a volta de Jesus. Como é que você pode apressar a volta de Jesus? Santificando a sua vida, orando, evangelizando, falando dele, para que este evangelho definitivamente seja pregado a todas as nações. Então virá o fim. Deus seja louvado. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Jesus venceu. Jesus é invencível. Glória a Deus. Ele tem todo o poder, irmãos. Ele está em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas. Mas Ele é o Deus conosco. Ele é próximo de mim. Ele é próximo de você. Apesar de ser eu que sou. Não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Porque Ele perdoa todos os nossos pecados. Hoje é o momento, irmãos. Vamos nos abrigar em Jesus. Ele é o teu Criador. Ele é o teu Senhor. Ele é o único que já tem a vitória garantida. Ah, você vai ter vitória. Não, você já tem a vitória garantida, porque Ele já saiu para vencer. Ele é o vencedor. Hoje é o dia de você ter o seu nome escrito no livro da vida. Equipe de louvor pode vir. Definitivamente você vai ficar longe do inferno, que virá a ser este mundo que jaz no maligno. Conforme a gente ilustrou aqui, a caixa de Pandora já está aberta. Irmãos,
Estão decapitando as criancinhas, os bebês. Eu pensei que fosse um fake news. Eu disse, eu vou atrás dessa notícia. Fui no Hot, fui em outro site, 40 crianças decapitadas. Falei, não tem coisa pior do que isso, não. Não vai acontecer coisa pior do que isso, não. E eis que depois vem a imagem de uma criancinha sendo assada pelos terroristas. O mundo jaz no maligno. Isso vem desencadeando e vai desencadear consequências maléficas inimagináveis. O mundo jaz no maligno, mas Jesus venceu. E eu preciso crer, eu preciso glorificar o seu santo nome. Eu preciso me entregar, eu preciso me render a Ele. Eu não tenho saída. E eu não quero também outra saída, senão essa saída, Cristo em vós, esperança de glória. Vamos nos colocar em pé, irmãos. É muito bom, Senhor Jesus, a Tua palavra. Ela nos conforta, ela nos alegra, ela nos enche de esperança, Senhor. Os tempos e os dias são maus, as dificuldades aumentando dia após dia, mas a sua graça ainda é poderosa. O seu amor ainda está sendo derramado sobre todos os homens, Senhor. A graça de Deus é manifestada para a salvação de todos que crê. Queremos participar, Jesus. Queremos, ó Deus, e aguardamos o dia e a hora nós não sabemos se será de noite ou de dia, mas nós queremos ter essa certeza dos nossos nomes escritos no livro da vida. Pai, confirma sobre todos nós este momento, Senhor, de termos os nossos nomes escritos no livro da vida, com os nossos pecados perdoados. Em nome de Jesus, glória a Deus, glórias a Jesus, Jesus invencível, Jesus todo-poderoso, Jesus santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus.